A escritora barretense Carla Armani, atendendo ao convite da diretoria do Grêmio Literário e Recreativo de Barretos, retratou em sua mais nova obra a história de um dos mais tradicionais clubes sociais da cidade, trazendo nas linhas de um livro a primeira metade dos 110 anos do clube. Com tanta riqueza de informações a serem destacadas sobre o conteúdo do clube, a escritora teve a inteligente sacada de abranger os temas sociais, políticos, econômicos e culturais que circulavam internamente no clube e que era expandido a toda a sociedade barretense por meio das lideranças gremistas. Ele, na verdade, mesmo tendo como objeto de estudo o Grêmio, na verdade ele é um livro que conta a história da cidade lá no início do século XX. Eu pesquisei o Grêmio da sua origem, que é o ano de 1910, até o ano de 1945. Eu fiz um recorte. Dentro desse recorte, eu estudei o Grêmio em duas frentes principais. Eu quis entender quais eram as atividades culturais que os membros, os associados do Grêmio produziam, né? E também eu quis entender quem eram os principais visitantes ilustres que circularam por Barretos através do cartão postal da sala de visitas, que era o Grêmio Literário. Esses visitantes, eu entrei numa metáfora que são as cigarras, né? Então, assim, mas para se chegar no Grêmio, eu percorri toda uma pesquisa sobre o que era cultura em Barretos no início do século XX. O livro, intitulado De Onde Cantam as Cigarras, é uma alusão ao personagem que nas primeiras décadas de existência do Grêmio ditavam a história do clube e também da cidade, sendo também a inspiração de um outro famoso escritor. Uma alusão a uma poesia do escritor maranhense Coelho Neto, em setembro de 1920, ele esteve em Barretos, ou seja, em setembro desse ano faz 100 anos que ele visitou Barretos, e ao chegar no Grêmio ele deixou uma mensagem escrita no livro de visitantes, que é a minha principal fonte, né? E aí nessa mensagem ele faz uma poesia falando das cigarras, né? Ele cria uma metáfora. E aí eu me inspirei nessa poesia, o meu livro parte dessa poesia, né, a minha introdução parte daí, e aí eu acabei usando as cigarras dele como uma metáfora que está presente no começo, mas só é explicada no livro no final, ou seja, tem que ler para entender. A obra já está disponível ao público interessado, sendo explicado pela escritora onde encontrá-la. Através das minhas redes sociais, pode mandar de forma direta mesmo, mensagem no privado, elas são abertas, que é o @prof.carlaarmani, Carla com K. As pessoas podem mandar lá por direct ou por no meu e-mail, que é armani.historia@gmail.com. Ou o único ponto físico de venda do livro é a Secretaria do Grêmio, ali na sede social, na Avenida 19, entre as ruas 22 e 24. Ou você compra lá na sede do Grêmio, ou você compra comigo. E como o livro retrata a primeira metade dos 110 anos do Grêmio, já tem leitores interessados em saber quando será contada a história da segunda metade de um dos mais tradicionais clubes sociais da história barretense. É sempre possível, né? Porque eu estudei uma época no Grêmio que as fontes são muito antigas, eu desvendei assinaturas ilegíveis, eu descobri fotografias inéditas, eu li milhares de atas à caneta de pena, então foi um trabalho assim de muita formiguinha. A partir dos anos 50, que seria esse segundo período, é tudo mais fácil, né? Já entra até caneta esferográfica. Então, assim, as fotos já são coloridas, é tudo muito mais fácil. Então, dependendo da saída desse livro, se eu ver que as pessoas estão gostando, com certeza vai ter um segundo volume, sim.